Muito bem. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje? Pegue a tua Bíblia e abra a tua Bíblia agora em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. 1 Pedro 2, 1. Graças a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Vamos ler mais um versículo, agora lá no início da Bíblia, Levítico 19, 16. Glória a Deus. 19, 16, Levítico. Amém? Diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Feche teu olho mais um pouquinho. Fale com Deus e peça para que o Espírito Santo venha falar ao teu coração nessa noite. Senhor, Deus maravilhoso, eterno Pai celestial, te dou graças, meu Deus, porque posso estar aqui junto com os irmãos, para adorarmos o teu santo nome, para te glorificarmos e aprendermos mais de ti. Meu Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, venha nos cobrir com o sangue precioso do Cordeiro Jesus Cristo e nos lavar, nos purificar. Senhor, fala conosco, nos ensina a tua palavra. Que os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, possam estar abertos para estar em sintonia com o teu Espírito Santo. Senhor, fala conosco, Espírito de Deus, fala conosco. E que eu desapareça, Senhor, mas que o Senhor apareça na minha vida, na vida dos irmãos, nesta igreja, nesta mensagem, Senhor. Que toda a glória seja para ti, Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Você está abençoado, meu irmão? Amém? Todo mundo se abanando. Muito bem. Então hoje vamos falar sobre maledicência. O que será isso? Né? O que é isso, pastora? A nossa série, então, de explicação sobre os pecados, os tipos de pecado, e o que a gente deve fazer para fugir dos pecados. Então, hoje vamos aprender sobre maledicência. É uma palavra não muito falada, não muito conhecida, né? Mas que está presente dentro das igrejas e no meio do povo de Deus. Infelizmente, está presente. Então, o que é isso que nós vamos aprender hoje? Aqui em Levítico 19, 16, eu não sei na tua versão aí da Bíblia, mas aqui na minha diz: não andarás como mexeriqueiro. O que é isso? Em outras palavras, é fofoqueiro, né?
Mas nós vamos aprender hoje que a maledicência e a fofoca não são a mesma coisa. Elas são parecidas. Elas vivem de mãos dadas, como eu digo sempre para vocês. Elas vivem de mãos dadas, né? Mas não é a mesma coisa. Terça-feira que vem, provavelmente eu vou estar explicando mais sobre a fofoca. Mas hoje, então, para nós falarmos de maledicência, nós precisamos falar um pouquinho também a respeito da fofoca. E só para nós entendermos, então, já o início da mensagem, né? Não existe fofoca santa. Tá, irmãos? Isso a gente fala assim, às vezes, né? Para brincar. Uma fofoquinha santa. Mas não existe. Fofoca é errado. Mas vamos ver, então, como que elas andam de mãos dadas, né? E o que é a maledicência. Então, olha só. Maledicência é a ação ou hábito de falar mal dos outros. Dizer mal, difamar, maldizer, falar mal dos outros. Entendido, irmãos? Então, maledicência é isso, falar mal. Fofocar também é falar mal? Mas vai para uma outra direção. Aonde você vai espalhar aquela notícia que você recebeu de alguém que falou mal de outra pessoa para você. Isso é fofoca, né? Mas então elas andam juntas. Mas nós vamos entender então o que é maledicência. Ação ou hábito de falar mal dos outros. Vocês já viram, irmãos, com certeza, vocês conhecem alguém? A gente sempre conhece alguém assim, que tem essa mania terrível de falar mal dos outros. Você chega para conversar com alguém e cita o nome, o irmão tal, a pessoa tal, e não vale nada, não presta, não vale nada. Tem até um ditado que diz assim, né? Não vale o feijão que come. Não existe esse ditado? E é sempre assim. A pessoa que tem esse costume fala mal de todo mundo. Para ele ou para ela, ninguém presta. Ninguém presta. Pode ser uma pessoa correta, pode ser uma pessoa temente a Deus, mas o que usa de maledicência, ele vai achar alguma coisa para falar dessa pessoa, mesmo que não seja verdade. Entendido até aqui? Vocês com certeza conhecem alguém assim. A pessoa nunca vai dizer, aquele outro lá é uma bênção, aquele lá serve a Deus. Não. O que pratica a maledicência só vai dizer, não presta. Cuidado, olhe, cuidado, estou te avisando, não vale nada. Não vale nada. Essa pessoa está no pecado de maledicência. E essa atitude é proibida por Deus, então é um pecado também. E sério, né? Às vezes a gente pensa assim, não, é só uma coisinha mínima, fazer um comentário. Se você está falando mal, não é só um comentário. Se você está falando mal, você está praticando um pecado. Entendido até aqui? Amém? Então é proibido por Deus. É um pecado. E que existe muito hoje no meio do povo cristão, infelizmente, como eu já falei, porque as pessoas não se tocam muito disso. É só só vou falar, só para contar. Sabe aquelas pessoas que chegam para você e dizem assim, por favor, eu estou falando só para você. Cuidado, cuidado. É claro que a gente, como eu digo sempre para vocês, sempre tem os dois lados da moeda.
Você pode chegar para alguém e dizer, ó, está acontecendo isso, vamos orar por determinada pessoa? E que o comentário não saia. Aí é uma coisa, e é correto. Você falar alguma coisa para alguém e dizer, vamos orar por essa situação, mas não em forma de fofoca. Estão vendo como as duas andam juntas? Fala mal e daí vai para frente, porque um vai passando para o outro. Então veja só, a maledicência é proibida por Deus, existe muito hoje no meio do povo de Deus, e como eu tenho falado para vocês nas outras mensagens, olha só, irmãos, eu sempre tenho dito para vocês que a modernidade, né, hoje em dia, a facilidade da tecnologia, em todos os outros pecados que nós já vimos, eu comentei isso com vocês, tem ajudado muito a propagar os pecados. E na maledicência não é diferente. Por quê? Porque WhatsApp, Facebook, enfim, rede social. O que você vê de gente falando mal um do outro, é ou não é? É ou não é, irmãos? Porque daí, olha só, ainda tem um outro detalhe por trás disso. A covardia. Porque aí se a pessoa não tem coragem de falar cara a cara, né, se tem alguma coisa contra alguém, não tem coragem de falar cara a cara, aí vai lá no Zap, vai lá no Facebook, só manda um recado mal educado. Isso é maledicência também. E o pior de tudo é que não é só a pessoa que escreve o recado lá que está praticando o pecado da maledicência. É quem curte também. Já pararam para pensar nisso? De repente você vê alguém falando mal do outro lá e você curte. Você praticou o mesmo pecado. Misericórdia, né? Mas é bem assim. Então, olha só, a internet é uma bênção? Claro que é. Mas tem que saber usar. Tem que saber usar. O avanço da tecnologia foi bom para nós? Foi. Nós mesmos, né, nos nossos vídeos aí, se não tivesse internet, quantas pessoas não teriam assistido os nossos cultos que estão lá para assistir, quem quiser assistir. Então é bênção, mas tem que saber usar. Então que quando você acessar lá teu Facebook, teu WhatsApp, não participe desse tipo de coisa. Coisas que falam mal dos outros, coisas que falam mal dos políticos. Ah, pastora, mas político é gente também. E se tem um pecado que o Brasil cometeu muito nessas eleições agora, misericórdia, né? Porque era toda hora, fulano fez isso, fulano fez aquilo, às vezes nem sabe, é mentira. E a pessoa vai lá e curte, compartilha, está participando do mesmo pecado. Então, use a internet sim, mas use para o bem. Então, esse avanço da tecnologia, irmãos, fez com que os pecados aumentem também. Porque a pessoa não para pensar. Se ela acha uma coisa bonita lá que alguém falou, ela não para pensar. Mas será que isso é verdade? Será que isso é correto? Será que isso está de acordo com a palavra de Deus? Não, só vai lá e já manda para outros e pronto. Né? Você pode mandar, eu mando também. Mas nós temos que escolher o que fazer. Escolha. Verifique, analise. Porque o pecado da maledicência está muito sério com o aumento da tecnologia. Entendido isso, irmãos? Amém? Então a tecnologia fez com que isso aumentasse muito. E aumentasse também dentro das igrejas. Por quê?
Porque os irmãos ficam, ô irmão, ô irmã, sabe o que aconteceu? Cuidado, irmãos. Isso é pecado diante de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele estabelece a maledicência como um desvio de caráter. Que a pessoa que pratica a maledicência não tem um caráter muito bom, não. Então olhe para dentro de você e analise, será que eu tenho praticado esse pecado? Será que eu vivo falando mal dos outros? Será que eu paro antes de falar e penso? Ou será que eu só vou falando? A pessoa que não analisa o que fala, irmãos, porque veja só, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Eu já vou estar falando um pouquinho sobre ouvido na parte também que não é muito bom, mas agora para você entender assim, ó, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Isso já dá para nós entender o seguinte: Deus quer que nós falemos menos e ouçamos mais. Entendido isso? E não é o que acontece muito hoje em dia. As pessoas vão falando. E depois, quando descobrem que falaram alguma coisa errada, não tem um caráter de cristão para ir lá e pedir perdão, para ir lá e pedir desculpa para a pessoa. Não fazem isso. Ah, pastora, mas esse não é um pecado muito sério, né? É sério. Sabe por quê? Porque quando você fala mal de alguém, você não está prejudicando só a pessoa que você falou mal. É claro que a pessoa vai ser prejudicada porque os outros vão ficar pensando mal a respeito dela. Mas você não está prejudicando diretamente aquela pessoa, você está prejudicando você mesmo. Por quê, pastora? Porque falar mal dos outros afasta a pessoa de Deus. Então, quando a pessoa que usa de maledicência, que tem esse costume, que tem esse hábito, que não pede domínio próprio para o Espírito Santo, quando ela faz isso, ela está se afastando de Deus. Então, ela pode, e com certeza estará prejudicando a pessoa de quem ela falou mal, mas não diante de Deus. A pessoa vai passar vergonha por aquilo que muitas vezes nem fez, ou se fez, mas não é o motivo de nós falarmos, né? Mas então a pessoa vai estar prejudicando a si própria, a si mesma, porque esse pecado vai afastar de Deus. Entendido, irmãos? Vamos ler o que fala. Eu tenho vários versículos aqui, se você quiser anotar. Eu não vou ler todos, mas então já lemos Levítico 19 e 1 Pedro 2:1, mas ainda fala em Salmo 34:13, fala de maledicência, em Salmo 15, esse aqui depois nós vamos estar lendo. Salmo 140, do versículo 11, também fala de maledicência. Então nós temos vários versículos na Bíblia que nos falam sobre esse assunto e que condenam essa prática. Tá, irmãos? Então veja só, nós não devemos falar mal dos outros porque é pecado sim. Vamos ler Tiago capítulo 3, versículo 6. Tiago 3, 6. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma,
e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui Tiago, irmãos, ele nos chama a atenção. O Espírito Santo usou Tiago aqui para nos deixar escrito que nós temos que cuidar, que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua, com as nossas palavras, para que nós não venhamos a falar mal dos outros. Olha só, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. O que quer dizer isso? A nossa língua, irmãos, é considerada o menor membro do nosso corpo, mas que ninguém consegue domar. Olha o perigo que é. Você tem conseguido controlar as tuas palavras? Você consegue controlar a tua língua? Para que você não esteja falando mal dos outros. Porque tem até uma conversa, né, por aí que diz assim, que falar mal dos outros dá prazer, traz alegria. Ai, como é gostoso uma fofoquinha, né, pastora? Não é gostoso, irmão. Porque você vai estar sendo afastado de Deus. E tudo que nos afasta de Deus não é bom, não. Então, veja só. A língua é fogo. E Tiago nos diz ainda que ela, olha só, toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Quantas são as pessoas que nesse exato momento estão no inferno por causa do pecado de maledicência? Quantas serão as pessoas que vão para o inferno ainda por causa do pecado de maledicência? Ou seja, porque passaram a vida inteira falando mal dos outros. Ah, é tão bom falar mal dos outros. É tão fácil, pastora. É fácil, sabe por quê? Porque aquele que fala mal dos outros não olha para si mesmo. Olha só para os outros. É aquilo que Jesus falou. Tira o cisco do olho do vizinho, mas não enxerga a trave que está dentro do próprio olho. Então a maledicência é pecado? É pecado. E é pecado que afasta de Deus. É pecado sério. Todo pecado afasta de Deus. Mas como nós já vimos que existe graduações de pecado, que existem pecados mais sérios que outros, a maledicência é um dos muito sérios. Por quê? Porque você vai estar falando de alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Já parou para pensar nisso, irmãos? Você gosta de saber que alguém falou mal de você? Com certeza não. Então nós também não podemos falar mal dos outros. Eu não posso chegar aqui e falar mal de vocês, chegar aqui e expor para vocês alguma coisa que eu estou sabendo a respeito de outro. Eu não posso fazer isso. Porque seria pecado. Então, como que está a língua dos cristãos hoje? Cristão, não crente. Crente fala mal. Crente usa de maledicência. Crente faz fofoca. Mas cristão não pode fazer isso. Aquele que é realmente cristão, que serve a Jesus verdadeiramente,
vai pedir para o Espírito Santo o domínio próprio, para que ele possa domar a sua língua. Olha só, a Bíblia nos informa. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Uma palavra, irmão, que você fale, não tem mais volta. O que eu estou falando para vocês aqui agora, não volta. Eu não posso trazer de volta a palavra para dentro de mim. Saiu, saiu. Não tem volta. Então, cuide do que tu fala a respeito dos outros. Cuide do que tu fala a respeito de qualquer pessoa. Como eu falei agora há pouco. Tem gente que vive falando mal das autoridades. Tem gente que vive falando mal dos políticos. Vocês sabem que eu não concordo com política e igreja. Vocês sabem, deixei isso muito claro faz tempo já para vocês. Mas falar mal não podemos. Porque cada um vai prestar conta dos seus atos diante de Deus. Então, se alguém quer roubar, que roube. Se alguém quer matar, que mate. Mas eu não vou estar sujeita ao inferno por causa do erro dos outros. Entendido isso? Amém? Então, cuide do que tu fala. Cuide da tua boca. E olha só. Existem 2 tipos de maldizentes, ou seja, 2 tipos de pessoas que praticam a maledicência, que é falar mal dos outros. Quais são? Tem o ativo e o passivo. O ativo é o que fala, o passivo é o que ouve. Quem sabe você diga assim: pastora, vieram falar mal para mim do irmão fulano, mas eu só ouvi. Se você só ouviu, é a mesma coisa que ir lá no WhatsApp, no Facebook, curtir quando alguém está falando mal de outro. Por quê? Porque você emprestou o teu ouvido para ouvir o outro falar mal. Então, olha só. O ouvido do que ouve é igual à língua do que fala. Vou repetir, para você guardar bem. O ouvido do que ouve é igual à língua do que fala mal dos outros. Então não existe essa de dizer assim: eu só ouvi. Se você ouviu, você é o maldizente passivo, que você ouviu. Pastora, mas então eu não posso ouvir? Você pode até ouvir, se alguém chegar e te falar assim, que você não tem oportunidade de dizer, não quero ouvir. Mas depois que você ouvir, você pode dizer o seguinte: olha, eu não quero me misturar em coisa de falar mal dos outros. Eu não participo de coisas que falem mal dos outros. Então daí você ouviu, mas você não deu crédito. Entendido isso? Amém? Porque se você ouvir, mas não for contrário àquilo, já aconteceu comigo. Já vieram falar algumas coisas e eu tive de dizer assim: me desculpe, não quero saber, porque eu não quero estar no mesmo nível teu que está falando dos outros. Então a gente tem que dizer alguma coisa, irmão. Porque se você só ouvir, você está fazendo parte do maldizente passivo. Eu não falei nada, eu não pequei. Pecou porque ouviu. E quem não fala nada é porque concordou. É ou não é? Ficaram meio assustadinhos com essa notícia? Ficaram, né? Estou vendo a carinha de vocês aí meio preocupada. Pastora, mas eu ficava quieto, então eu estou errada? Tá. Você não vai sair desaforando o que vai te contar, mas você vai dizer assim: desculpe, eu não faço parte dessas coisas aí que falam mal dos outros. Quer a minha opinião? Vamos orar. Mas não venha falar mal para mim. Aí você se coloca no teu caráter de cristão. Porque como eu falei agora há pouco, falar mal dos outros é um desvio de caráter. A pessoa que fala mal dos outros não tem um caráter de cristão. Então como que pode dizer que é cristão e está falando mal dos outros? Como que pode dizer que serve a Jesus
e está falando mal dos outros, está falando mal do patrão, está falando mal do colega de trabalho, está falando mal do colega da escola, está falando mal do pastor, está falando mal da pastora, está falando mal do irmão, e diz que é cristão? Pode ser crente, né? Porque crente até o diabo é. Mas cristão não fala mal de ninguém. Pastora, mas vieram falar mal para mim, então diga que você não participa disso. E se quiserem a tua opinião, diga, vamos orar, nada mais. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Olha só, se nós somos cristãos, porque cristão tem vários significados, ou é pequenos cristos, ou imitador de Cristo, né? Mas se nós somos cristãos, se nós somos imitadores de Jesus, nós temos que fazer o que Jesus fez. Em toda a Bíblia, não aparece que Jesus precisou pedir desculpa ou perdão para alguém. Você já leu que Jesus falou alguma coisa para alguém e depois disse, daí Jesus se arrependeu e disse, me desculpe, me perdoe? Você já leu isso, meu irmão? Não, né? Por quê? Porque Jesus nunca falava mal dos outros. Jesus não falava mal dos outros. Ele falava a verdade, ele falava os erros das pessoas que eles precisavam se corrigir. Mas ele nunca falava mal. E se nós somos cristãos, semelhantes a Cristo, nós temos que agir assim também. Quantas foram as vezes que você e eu já precisamos dizer para os outros, me perdoe, me desculpe. E ainda bem quando a pessoa pede perdão e desculpa. Porque tem os outros que são tão arrogantes que além de serem maldizentes, ainda são soberbos, arrogantes e nunca admitem os seus erros e nunca pedem perdão para ninguém. Então ainda bem se você já pediu desculpa e já pediu perdão para alguém, que bom. Mas se você não tivesse feito alguma coisa contra aquela pessoa, você não precisava pedir perdão. Não é assim? Não é verdade? Então como que tem sido a nossa vida de cristão, irmãos? Como que tem sido? O teu dia a dia lá na tua casa, o teu dia a dia com os teus vizinhos, o teu dia a dia no teu trabalho, na tua escola. É cheio de confusão, é cheio de briga, é cheio de fofoca, é cheio de intriga. Se é assim, você não é cristão. Você pode ser só um crente. Mas daí você não é cristão. E daí você está perdendo tempo dentro de uma igreja. É melhor que a pessoa que é assim e não quer mudar, vá logo para o mundo, porque vai ser a recompensa que ela vai ter, porque quando morrer vai para o inferno. Então não adianta frequentar uma igreja e não mudar de vida. Não adianta frequentar uma igreja apenas por frequentar e continuar fazendo tudo o que fazia antes de vir para a igreja. Porque aí não se converteu, só veio para a igreja. Só mudou de religião, só mudou de denominação. Entendido isso? Então o evangelho é mudança de vida. Se eu falava mal dos outros, se eu cometia o pecado da maledicência antes de eu conhecer Jesus, eu não posso mais fazer isso agora. Eu tenho que parar com isso. A pessoa, pastora, mas aquela pessoa lá merece, porque apronta. Apronta? Mas quem é você para falar mal dele ou dela? Você nunca errou na vida? Vamos ler o que fala 1 Coríntios 5:11. E depois vamos ler Tiago 4:11 também. Vamos ler primeiro 1 Coríntios 5:11. Que nos diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro,
ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Olha bem o que a palavra de Deus nos diz. Para nós evitarmos aquelas pessoas que têm a mania, que têm o hábito de falar mal dos outros. Você chega para conversar com alguém, de repente você vai fazer um comentário. Encontrei fulano de tal, a gente estava conversando e tal. Se a pessoa que você está falando isso é maldizente, vai dizer, caia fora, que lá não vale nada. Caia fora, cuidado, ali é perigo. Perigoso. Aí então, o que a Bíblia nos diz a respeito desse que fala mal de todo mundo, diz que ninguém presta? Que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra, ou maldizente. E segue o versículo, mas olha só, dizendo-se irmão. Então, nem todos que estão dentro de uma igreja são irmãos. A gente chama todos de irmãos, porque nós não conhecemos o coração, mas Deus conhece o coração da pessoa. Então, nem todos que estão dentro de uma igreja são irmãos em Cristo. Pode ser apenas um frequentador, um admirador, ou alguém que está enganando-se a si mesmo, achando que está tudo certo, que quando morrer vai para o céu. Mas que surpresa vai ter quando morrer e for para o inferno. Porque nunca mudou de vida. Nunca levou a sério o evangelho, que é mudança de vida. Como que uma pessoa pode falar mal do outro? Se o outro também foi criado por Deus assim como ele. Como essa pessoa que fala mal. Entendido esse versículo, irmãos? E ainda diz, com esse tal, nem ainda comais. Sabe por quê? Porque o povo judeu, eles têm o costume de só fazer refeição entre amigos. Se alguém vai fazer uma refeição junto com o outro, é porque tem comunhão. É porque compartilha dos mesmos pensamentos, ou da mesma família. Mas aqui então está dizendo, nem ainda comais. Por quê? Porque o povo judeu tem esse costume. Eles só fazem uma refeição com alguém que seja ou da família, ou alguém que participe das suas ideias. Não com pessoas que eles reprovam as ideias. Por quê? Porque fazer uma refeição é ter comunhão. É estar em comunhão com outros. Então a Bíblia está dizendo aqui, com esses que são assim, que são maldizentes, nem faça a refeição junto com essa pessoa. Quer dizer, evite. Mas às vezes a gente diz assim, querendo se justificar, querendo ser muito santo, mas Deus não faz acepção de pessoas, então eu não posso fazer também. Você não pode e não deve fazer acepção de pessoas quando se trata de salvação. Você deve pregar para todos. Mas você compartilhar da ideia de todos é errado. Porque nem todos têm o pensamento que Jesus quer que a gente tenha. Entendido, irmãos? Amém? Então, olha só, nem ainda comais. Não participe. Não se envolva. Agora vamos ler então Tiago 4, 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12. Eu estou fazendo a leitura aqui para que você entenda. A pastora está inventando, não. A Bíblia condena a maledicência. E as pessoas nem sempre acham que é pecado, porque só conversei com outro. A maledicência é condenada. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um
só é legislador e juiz? Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Olha o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Quem somos nós? Será que você, para poder falar mal dos outros, você nunca errou, você nunca pecou, você é certinho? Aquele caso lá que Jesus falou, atire a primeira pedra lá, quem nunca pecou. Como que nós podemos falar mal um dos outros, irmãos? Ah, pastora, mas todo mundo vê o jeito que aquela pessoa vive, é errado. Pode ser errado, não estou defendendo os erros aqui. Mas a nossa obrigação de cristão é orar por essa pessoa e pregar o evangelho da mudança de vida. E não condenar, não sair falando mal dessa pessoa para os outros. Então foi o que a Bíblia nos disse aqui, ó, aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Você vive pela lei? Eu vivo pela graça. Porque a lei, ninguém pode cumprir. Se errar um item da lei, errou tudo. E daí está condenado. O único que cumpriu toda a lei foi o Senhor Jesus. Se nós fôssemos salvos hoje pela lei, coitadinhos de nós. Porque eu posso não roubar. Mas se eu falasse uma mentirinha, eu já quebrei a lei, então eu já estaria condenado. Mas pela graça do Senhor Jesus nós somos salvos, não pelas nossas obras. Amém? Mas aqui está dizendo, ó, mas quem é você que fala mal do teu irmão, porque você vai estar falando mal da lei? Então, como que nós podemos julgar os outros se nós também somos pecadores? Um só é legislador e juiz. Quem que é? Jesus. Só Jesus. Ó, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Quem fala mal dos outros, irmãos, quem pratica esse pecado da maledicência, ele está fazendo o papel de Satanás. E nós temos que fazer o papel de Jesus. Nós temos que imitar Jesus. Não vamos conseguir fazer 100% tudo que Jesus fez e faz, porque nós ainda não fomos glorificados, ainda estamos nesse corpo pecador. Mas temos que tentar fazer o melhor possível. E começando então por não falar mal dos outros. Não é verdade? Amém? Continuando aqui então, ó. Quem fala mal dos outros faz o papel do diabo. Por quê? Porque o diabo é o nosso acusador. Fala lá em Apocalipse 12:10. Ele está sempre nos acusando diante do Pai. Ou você acha que o diabo deixa passar tudo na boa assim para você? Ele te odeia, ele me odeia. Por que que ele nos odeia tanto? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e ele não é. Então ele nos odeia por isso. Eu já falei aqui em outras mensagens alguns dos motivos por que Satanás nos odeia. E um deles é esse. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele não é. Ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado um anjo. O anjo não foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você é um ser humano. O teu próximo é um ser humano, então você não pode falar mal do teu próximo, porque ele também é a imagem e semelhança de Deus. E aquele que fala mal dos outros, aquele que fala mal do seu próximo, está fazendo o papel de Satanás, que vive constantemente nos acusando, nos falando mal de nós diante do Pai. Ou você acha que quando você comete um pecado, isso não chega diante do Pai através da boca suja do diabo? É claro que Deus vê todas as coisas, Deus sabe o que você faz. Mas o diabo, sabendo disso, ele vai dizer, tá vendo? Aquele lá que você defende, que você cuida, foi o que ele fez com Jó. Olha o que ele está fazendo.
Aí vem Jesus, que é o nosso advogado, e diz: eu já morri por ele, está perdoado. Mas está perdoado se você se arrepender e abandonar o pecado. Porque só se arrepender, irmãos, tem muita gente por aí que se arrepende de tanta coisa, mas se não abandonar o erro, se não abandonar o pecado, não está perdoado. Amém? Então, olhe só, não fale mal dos outros, porque você vai estar fazendo, o papel de Satanás. E como nós lemos ali, existe apenas um legislador e juiz, que é Jesus. Aí é aquela outra frase que diz assim, ó. Desculpe eu usar essa frase, mas eu vou falar para você entender. O fedido falando mal do mal cheiroso. Entendido? Quem somos nós para falar mal do outro? Quem sou eu para falar e acusar você que está aí sentadinho? Só porque eu estou aqui em cima falando? Eu não sou melhor que vocês, se eu vivo repetindo para vocês. Se eu falar mal de vocês, acompanhando essa frase que eu falei, é o fedido falando mal do mal cheiroso. Por quê? Porque nós todos somos pecadores. Ficou entendida essa frase que eu usei, irmão? Então não fale mal dos outros. Porque quando você fala mal dos outros, você não está prejudicando o outro, você está prejudicando você, porque você está sendo afastado de Deus. Amém? Olha só. Nos outros tipos de pecado, todos os que nós falamos até agora, eu citei para vocês o caso de Eva, quando ela pecou. Vamos para Gênesis 3 de novo? Gênesis 3. Esse capítulo aqui nos mostra vários tipos de pecado. Tudo começou aqui. E a maledicência também. Olha só. O diabo falando mal de Deus para Eva. É assim que Deus disse? Gênesis 3, versículo 1. Finalzinho do versículo 1. Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O diabo veio aqui com maldade, maledicência, falando mal do próprio Criador para Eva. Observaram isso? Ó. É assim que Deus disse? Como quem diz assim: você está acreditando em Deus, Eva? Você está acreditando que o que Deus falou é verdade? Ele estava falando mal de Deus, do próprio Criador. E, olhe bem o que eu falei ali antes, que o ouvido do que escuta é igual à língua do que fala. Por quê? Olha só. Aí a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, e continuou. Mas, olhe bem, ela escutou a maldade que ele falou. Se Eva tivesse dito assim: não quero saber, Deus falou, eu vou obedecer. Mas não, ela ouviu o diabo falar mal de Deus e deu espaço, concordou. Deu brecha para o inimigo. E o que aconteceu com Eva depois disso é que ela pecou, ela comeu o fruto, deu para Adão, e nós sabemos todo o desenrolar da história que vem até nós hoje. Mas se ela tivesse rejeitado, muita coisa seria diferente. Tudo seria diferente. Porque o pecado não teria entrado na raça humana. Então, se você fizer o que a Eva fez aqui, ó, chega alguém falando mal de outra pessoa para você e você diz: ah, é? Você está concordando. E você está dando brecha para o inimigo usar a tua vida através do pecado da maledicência. Nem que você não leve para frente, como fofoca. Mas só de você ouvir, você já está pecando. Um outro caso que o diabo também fez
parecido com o que ele fez com Eva, foi a respeito de Jó. O diabo foi falar mal de Jó para Deus, olha só, para Deus. Ele foi falar mal de Jó. Ele disse, Jó só te serve porque você cobre ele de bênçãos. Isso não é uma maledicência, não é falar mal? É. Mas Deus, conhecendo Jó, Deus colocou Jó como seu próprio advogado. Qualquer dia eu vou estar pregando aqui sobre Jó. Faz tempo que eu não prego sobre Jó, agora me lembrei. Mas olha só, o diabo teve a audácia de ir falar mal de Jó para o próprio Deus. Então ele faz isso, e ele usa pessoas para fazerem isso umas com as outras. E se você der ouvido, como Eva deu ouvido, você vai acabar pecando. Porque depois que a Eva deu ouvido e respondeu para o diabo, ela pecou, ela caiu. Então, quando alguém vier falar mal de outra pessoa para você, faça isso. Meu irmão, ou qualquer outra pessoa, do jeito que você falar. Se você está me contando isso para nós orarmos por essa pessoa, pode continuar. Mas não fale mal, só conte o assunto que precisa de oração. Mas se você veio só para fazer confusão e fofoca e falar mal do outro, eu não participo disso. Não abra a boca para me falar. A pessoa pode até se ofender com você na hora. Mas você pelo menos não deu ouvido para o diabo e não foi afastado da presença de Deus. Amém? Tem mais um versículo que eu ainda quero ler com vocês, mas agora eu quero, antes de ler esse versículo, para nós terminarmos, eu quero ainda te citar o caso de José, pai de Jesus. Eu falei um pouco sobre José aqui no culto de Natal, mas eu quero ressaltar agora essa qualidade de José. O assunto aqui a respeito de José foi diferente a respeito de Eva. Por quê? Você conhece a história de que quando José soube que Maria estava grávida, ele teve dúvidas a respeito, porque eles não tinham tido contato algum, e ela estava grávida, apareceu grávida. Só que, diz o seguinte, a palavra de Deus nos fala isso. José, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Estão vendo a diferença de um cristão e de um crente? O cristão não quer falar mal dos outros. O José, mesmo antes de Deus ter dado o sonho para ele, falando que Maria estava grávida, era pelo Espírito Santo, que ela não tinha traído ele. Mesmo antes de ele saber isso, ele tinha decidido que ele não ia falar mal da Maria. Ele ia sair, ele preferia abandonar a Maria para não infamar, ou seja, não falar mal dela e para evitar que ela fosse apedrejada. Porque era o pecado de adultério, o resultado era o apedrejamento, morte por apedrejamento. Então ele pensou o seguinte, eu vou abandonar ela, eu vou sair. Em outras palavras, eu vou sair de fininho para não falar mal dela, para não prejudicar ela. Será que muitos cristãos hoje teriam essa mesma atitude que José teve? Ou iriam abrir a boca para o mundo inteiro e dizer, me traiu, está grávida e eu nunca fiz nada com ela? Olha a diferença do caráter. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a maledicência está na vida de uma pessoa que tem desvio de caráter, que é fraco de caráter, não tem caráter. É uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem personalidade decidida, uma personalidade certa, forte. Quer ver? Vamos ler só para nós entendermos esse assunto. 1 Timóteo 5.
Versículo 13 e 15. Do 13 ao 15, desculpe. Que diz assim, ó, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 13 ao 15, diz o seguinte: além do mais, aprendem também a viver ociosas. Aqui Paulo está falando a respeito das mulheres. Olha só, mulheres, nós, porque se tem um comentário geral de que mulher fala muito, de que mulher é fofoqueira, né? Mas quando um homem tira para ser fofoqueiro, ai, é tão feio, é tão sério. Mas aqui Paulo está falando a respeito das mulheres, mas que serve também para os homens, no contexto que nós estamos analisando. Olha só, além do mais, aprendem também a viver ociosas. Ó, a mensagem da semana passada foi sobre ociosidade, preguiça, não fazer nada. Andando de casa em casa e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Olhe bem, aqui o contexto, Paulo está falando a respeito das viúvas, ou seja, das mulheres viúvas, que andam de casa em casa, fofocando, falando mal, tudo. Só que nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia, porque ele diz aqui, ó, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então aqui nós podemos entender que por trás do falar mal, por trás da maledicência, tem um personagem que age. Quem é essa pessoa? Quem é esse personagem? Satanás. Então pode ter certeza, meu irmão, que quando você for falar mal de alguém, quem está por trás das tuas palavras não é o Espírito Santo, é Satanás. Ó, não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Não dê ocasião para o diabo, meu irmão, usar você para falar mal dos outros. A pastora, mas é uma coisinha tão pequenininha, tão insignificante. Uma coisinha insignificante, se você der lado para o inimigo, se você abrir uma brecha que caiba só uma unha do diabo, ele abre um rombo desse tamanho na tua vida. Pode ser um furinho desse tamanho, uma brechinha desse tamanho que você dê para ele. Ele faz um estrago geral na tua vida. Então, olha só, Paulo falando, não dê ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Então, quem fala mal dos outros, irmãos, não está seguindo a Jesus, está seguindo a Satanás. Olhe bem, pois com efeito já algumas aqui ele estava falando das viúvas, mas nós podemos usar para o nosso contexto, para a nossa cultura, para o nosso dia a dia. Pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Então esse seguir a Satanás significa o quê? Deixou a palavra verdadeira, santa de Deus e está fazendo a vontade do diabo. Então pode ter certeza, não é a pastora que está te falando isso, é a Bíblia. Que a maledicência, que é o falar mal dos outros, é pecado muito sério diante de Deus, que afasta a pessoa de Deus. Por quê? Porque você vai estar falando contra o teu próximo, que também é feito à imagem e semelhança de Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Ó, tem uma historinha que eu já contei aqui outras vezes, mas que eu vou repetir porque fecha bem aqui no assunto. Eram duas vizinhas. Vamos dar nome para essas vizinhas. A Maria e a Teresa, vamos dizer assim. Se tem alguém aqui com esse nome, não leve em consideração, é só um exemplo, tá? A Maria e a Teresa. Elas eram vizinhas por anos.
mas brigavam todos os dias. Uma falava mal da outra. Aí um dia, a Maria parou e pensou: não, mas isso está errado. Quantos anos eu brigando com a minha vizinha Teresa? Está errado, por que eu faço isso? Eu vou procurar ela e vou dizer que eu quero viver bem, em paz com ela. Aí ela foi atrás da sua vizinha, a Teresa, e ela chegou lá e disse: minha vizinha, nós brigamos a vida inteira. Mas por quê? Por coisas que nós nem sabemos direito, que nós nem lembramos. Vamos fazer as pazes? Eu quero viver bem com você, eu quero ser tua amiga. Aí a Teresa parou bem, olhou para ela e pensou assim: o que essa mulher está querendo? É perigosa. Você conhece alguém assim, né? Perigosa. Cuidado. E ela ficou meio assim, né, com a Maria ali, não deu muito lado, mas fizeram um acordo de paz, vamos dizer que meio fingido ali. A Maria queria, mas ela não aceitou muito. Aí ela foi para casa e pensou assim: a Maria, mas justo ela, não vale nada. Tem coisa nisso. Tem coisa por trás disso. Eu vou mandar um presente para ela, para ver se realmente ela quer viver bem comigo, ser minha amiga. Conforme a reação dela pelo presente que eu vou mandar, eu já vou entender se ela realmente quer fazer as pazes. E a Teresa então pegou uma cesta bonita, cobriu com um papel muito lindo e mandou de presente para a Dona Maria. Mas o que ela colocou dentro da cesta, irmãos? Olhe bem o que a Dona Teresa colocou dentro da cesta que ela mandou de presente para a Dona Maria. Estrume de vaca. Vocês estão lembrando? Eu já contei aqui outras vezes essa história, lembraram? Aí a Maria, quando recebeu o presente, né, pegou aquela cesta que estava com papel bonito, tirou o papel, e quando ela olhou dentro, estrume de vaca. O que a Teresa está querendo com isso? Mas tudo bem, eu quero fazer as pazes, ela disse assim. Recebeu o presente da Teresa. Passou uns dias, a Maria mandou um presente para a Teresa. Também uma cesta bonita, com papel muito bonito. E quando a Teresa recebeu o presente, ela disse: me devolveu o presente? Essa mulher é perigosa. E tirou o papel e viu o que tinha dentro. E o que tinha dentro eram flores muito lindas. Muitas flores bonitas. E ela disse assim: tem coisa aí. Ó, o maledizente é assim, tem coisa aí. Ele nunca pode acreditar na pessoa que a pessoa realmente quer o bem. Não, tem coisa aí. Sempre está suspeitando. Você conhece a pessoa que tem mania de perseguição? Todo mundo quer prejudicar ela? O maldizente é assim. Aí a Teresa foi procurar a Maria e disse: por que você me mandou essas flores? Aí a Maria disse assim: sabe, aquele estrume de vaca que você me mandou de presente serviu para adubar as minhas flores no jardim. E essas flores que estão aí agora, que eu estou te dando, ficaram tão bonitas assim por causa do estrume de vaca que você me mandou. Foi adubo. Então eu estou te devolvendo o que eu tenho de melhor. Entenderam a moral da história, irmãos? A pessoa só pode dar para o outro aquilo que ele tem. O que é que a Teresa tinha no coração? Para não usar outras palavras, eu vou dizer para vocês: estrume. Vocês entenderam, né? E a Maria tinha o quê? Flores.
O que você tem no teu coração, meu irmão? Você vive maldizendo as pessoas? Tem gente que fala mal até de Deus. O que você tem no teu coração? É estrume ou é flor? Isso aqui eu sempre falo nas minhas mensagens. A pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Se eu tenho Jesus, eu dou Jesus para vocês. Se eu tenho paz, eu dou paz. Quem tem ódio, transmite ódio. Ficou entendido? A ilustração das vizinhas? Você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você tem bondade, você não vai falar mal de ninguém. Lembre bem dessa mensagem que eu te falei hoje. Se você tem o hábito, o costume de falar mal dos outros, peça perdão hoje para Deus quando nós viermos orar aqui. E diga, Senhor, eu vou mudar. Porque a decisão tem que partir da pessoa. Deus não vai fazer um milagre e te botar de cabeça para baixo e dizer, a partir de hoje, você não vai mais falar mal de ninguém. Não, Deus não faz isso. É a atitude da pessoa que tem que mudar. Ofereça rosas em vez de oferecer estrume. Mude enquanto é tempo. Porque a Bíblia nos fala, eu não vou ler aqui agora, porque não dá mais tempo. Mas que os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Então, quando você for abrir a boca para falar mal de alguém, feche. E diga assim, Espírito Santo, me dê domínio próprio. Eu vou mudar. Faça isso, que você vai ver que a tua vida vai melhorar. Porque quando você deixa de falar mal dos outros, você se aproxima de Deus. E quem se aproxima de Deus, vive bem, vive melhor. Amém? Ficou entendido então a respeito do pecado da maledicência, irmãos? Nós já vimos gula, preguiça, soberba, mentira, maledicência. Eu acho que semana que vem eu vou falar sobre a fofoca, que é a que anda de mãozinha dada com a maledicência. Mas se Deus quiser que eu fale de algum outro, eu mudo. Mas você foi abençoado então com essa palavra? Mude as tuas atitudes, controle a tua língua. Porque não adianta você dizer que é cristão e falar mal dos outros.